Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a $26.300. Bitcoin que continua baixa e perde o suporte importantíssimo dos 27. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização, começando do longo prazo, indo até o curto prazo, para a gente entender as oportunidades que nós temos no longo e no curto prazo. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, estou com alguns problemas técnicos aqui, é por isso que vocês não estão me vendo, tá bom? Mas no próximo vídeo já espero ter resolvido, então sábado e domingo aí tem vídeo comigo aparecendo, beleza? Vamos lá, investidores, primeiramente eu quero falar um pouco sobre o longo prazo com vocês e mostrar o quanto a situação atual está se assemelhando muito com a situação que a gente viveu lá em março, tá? Não por coincidência, essa região aqui de março foi a última vez que eu comprei Bitcoin pensando no longo prazo e agora, nessa semana, eu comecei a comprar novamente. Repara aqui, a gente vem de uma tendência de alta com maiores volumes abaixo do preço do que acima. Então, quando a gente tem muito volume abaixo e o preço está retraindo para retestar esses volumes, o que a gente entende? A gente entende que o tanto de gente que vendeu nessa região está desesperado, esperando um momento ou de fechar os shorts ou de recomprar o Bitcoin naquele precinho que ele vendeu e ficou meses esperando para ele voltar. Quando isso acontece, essas pessoas criam uma potencial demanda que dificulta o preço ultrapassar. Foi exatamente o que aconteceu aqui nessa região e o que eu acredito é a maior probabilidade de acontecer aqui também nessas regiões que enfim nós chegamos de Fibonacci. Nós já estamos aqui em 0,382, podemos ainda chegar a 0,5, 0,618. Toda essa região aqui, na verdade, para mim, é uma grande oportunidade de buy zone no Bitcoin, pensando no longo prazo. Ô Pablo, mas só por causa dessa interpretação de tendência e volume? Não, tá? Eu acredito também que a gente tem, de maneira muito clara, divergências bullish aqui quando a gente olha para o Bitcoin no longo prazo. Quando a gente pega, por exemplo, o indicador CVD, que foi assim, o principal indicador que ajudou a gente a comprar abaixo dos $20.000, ele dita que a divergência que já era grande nessa região de março aqui, olha só, a gente estava aqui, agora é ainda maior. Então isso dita que tem muito mais gente vendendo do que comprando. Mas como assim? A gente está numa tendência de alta esse ano, mesmo todo mundo tentando te mostrar que a gente não tá, a gente está sim numa tendência de alta. Eu nunca vi uma tendência de baixa com a gente subindo 70%, né? Vamos crer aqui, né, galera? E depois de formar pivôs importantes no mensal acima dos $25.000. Mas é importante a gente entender que mesmo a gente em tendência de alta, depois de ter subido mais de 100% e agora 70%, a gente vê mais pessoas vendendo ao mercado. Pessoas vendendo ao mercado normalmente são sardinhas por alguns motivos. Primeiro, as sardinhas são mais desesperadas mesmo. Elas muitas vezes nem sabem que estão pagando mais taxas quando você vende a mercado, não há limite, né? Limite é quando você coloca a ordem no book. Mercado é quando você vai lá e executa. E também não sabe que elas estão dando liquidez para instituições, que as instituições elas fazem da maneira correta. Na maioria das vezes, elas deixam as ordens para serem executadas. Assim, elas pagam menos taxas, às vezes nem pagam taxas na verdade, tá bom? Às vezes até ganham em algumas exchanges. E elas não são tão facilmente detectadas. Se uma instituição chegar do nada e comprar 1.000 bitcoins, ela vai estar dando uma vantagem competitiva para os competidores dela saberem o que ela está fazendo. E no mercado, caras, quando você é uma instituição, você não quer que os outros saibam se você está comprando, se você está vendendo. Porque você corre o risco também de virar liquidez. Se engana quem acha que só vira liquidez sardinha. Instituições também correm esse risco. O mercado é sempre uma relação risco-retorno. E até mesmo a instituição perde dinheiro. Então, elas não querem ser detectadas e elas não querem pagar taxas maiores. Por isso, elas tendem a comprar a limite. Dessa maneira, outras instituições nem sabem que elas estão comprando muitas vezes. Beleza? Se ela comprar mercado, outras instituições vão saber. Então é por isso que a gente vê um mercado subindo em 2023 e a turma vendendo. Isso é, ao meu ver, venda por narrativa. Ou pela estratégia dessas pessoas, mas para mim principalmente por narrativas, né? Porque a gente continua vendo pessoas falando do fim do mundo, mas como eu mostrei para vocês, o Bitcoin chegou a subir mais de 100%, agora tá subindo 70%, um baita ano, e as pessoas estão tentando colocar como se não tivesse sendo um baita ano. Que isso, cara? Foi um baita ano. Quando a gente olha, por exemplo, a Nasdaq, cara, a Nasdaq tá nas máximas do ano aqui, cara, de galera falando de apocalipse. Subindo 28% a Nasdaq no ano. Quando a gente pega o S&P 500, subindo quase 20% também no ano aqui.
Então, assim, no ano não, né? Desde o fundo. E, tipo assim, quando a gente pega esse tanto de narrativa, pessoas, por exemplo, falando que os Estados Unidos vai dar galote na dívida, eu acho que, tipo assim, é muita vontade do mercado cair. Vocês sabem, desde 1960, quantas vezes os Estados Unidos teve que aumentar o teto da dívida? 78 vezes, tá? Então, na 79ª vez, eles não vão aumentar. Eu acho que não faz o menor sentido. Esse não é o cenário base, não deveria ser o cenário base pra ninguém. Eu falo isso porque tem vários comentários aqui, não sei porquê, falando disso, cara. Vocês têm que entender que a probabilidade disso acontecer é mínima, tá bom? Eu diria que é uma probabilidade quase que irrelevante para quase todos os grandes investidores nos Estados Unidos. Tá? Beleza. Tendo isso em vista, né? A gente não pode focar nas narrativas, a gente tem que focar na nossa estratégia. E eu vejo claramente uma tendência de alta aqui. Por isso, fomos pacientes, esperamos chegar na nossa buy zone, agora estamos comprando Bitcoin felizes da vida. Correto? Igual a gente comprou aqui, igual tinha narrativa aqui, da mesma maneira que começou a aparecer aqui e vai continuar aparecendo. Inclusive, se a gente continuar a tendência de alta, cara, se a gente continuar essa tendência aqui, se a gente corrigir, vai ter narrativa de novo. Você tem que lembrar, é muito fácil você comprar quando a narrativa é que o Bitcoin vai mudar o mundo e as altcoins vão para a lua. Quando as altcoins estão despencando, ninguém quer falar das altcoins e o Bitcoin começa a colocar em xeque a tendência dele e falar que ele vai voltar para cair para 10, cara, esses são os momentos de compra, são os momentos mais difíceis, porque a narrativa tá contra você, né? E como você tira essas narrativas, né? Como não comprar quando tá todo mundo falando para comprar e como não vender quando tá todo mundo falando para vender. Você precisa de uma estratégia, tá? O que eu apresentei para você aqui de tendência, volume, CVD é a minha estratégia, uma das peças-chaves da minha estratégia para compras e vendas no longo prazo. Tranquilo? Tá, tendo em vista que a gente continua numa tendência de alta, que não tem fim do mundo, que Nasdaq está na máxima aí do ano, S&P 500 está próximo dos 4.200 pontos, o próprio Bitcoin subindo 70% no ano. A gente entende que no curto prazo a situação já não é assim, né? Então no curto prazo a situação vem de uma tendência de baixa mesmo, tá? E a gente precisa entender que respiros aqui podem servir para duas coisas. Ou se você se expôs demais no Bitcoin, para você diminuir um pouco a sua exposição, mas não é o meu caso, tá? Eu tenho uma exposição bem confortável no momento e eu não acho que você, por exemplo, vou comprar Bitcoin aqui 100%, depois eu vou vender um pouquinho aqui. Eu não acho que deve ser o que você deve fazer pensando no longo prazo, tá? Eu acho que a gente está numa potencial buy zone interessante para o longo prazo. Então eu não faria isso. O que eu faria é traçar alguns Fibonacci e ver potenciais altcoins para apostar na baixa, tá? No momento a gente ainda mantém 3 shorts, tá? Eu acho que faz sentido começar a realizar, né, com o Bitcoin caindo, essas altcoins despencando, a gente começa a realizar esses shorts e a gente fica de olho para novos, tá bom? Principalmente se a gente chegar nessa região aqui dos $27.500, eu vou explicar depois para vocês o sentimento por que faz sentido, tá? Seria uma região onde eu estaria de olho para shortar. Pô, se você precisa de shorts ainda mais, pô, tô muito exposto, preciso de short acima dos 27, podem começar a aparecer alguns shorts interessantes em altcoins. Antes disso, caras, eu sinceramente não tô de olho para shortar altcoins e basicamente nesse momento eu tô mais de olho para fazer compras de longo prazo em oportunidades que eu tô vendo aí que eu não via há muitos meses. Tranquilo? Pô, mas por que, né? Se a gente acredita no Bitcoin nesse longo prazo, por que a gente está mais bearish no curto prazo? Por que a gente está, alguns vídeos, colocando essas potenciais sell zones aqui? Por que a gente está shortando muito mais do que longando nessas últimas semanas? Porque o Bitcoin piorou bastante a situação dele nas últimas semanas em indicadores de curto prazo, como por exemplo o Long Short Ratio e o Open Interest, tá bom? A gente teve um aumento desse Long Short Ratio para mais de 2, agora está em 1,90 e tantos aqui. Isso foi feito com aumento de Open Interest, tá? Então isso aqui para mim é um mau sinal, isso é um sinal de que o preço vai ter dificuldade para retomar a tendência de alta, tá entendendo? E que ele pode cair mais para captar mais liquidez, né? Então hoje, por exemplo, de madrugada, 550 milhões de delta de venda a mercado, cara. É por isso que tá tendo essa divergência aqui, cara. É porque quando o preço tá caindo, as pessoas estão se desesperando e vendendo muito. As pessoas não estão comprando tanto como estão vendendo. Então isso é um sinal, tá? Isso é um sinal de desespero. E quando as pessoas se desesperam, infelizmente não bateu o meu alerta aqui para eu acordar e comprar, que seria abaixo dos 26. Mas se o preço voltar a cair, for abaixo dos 26 e muita gente vender, eu estarei comprando, porque eu encaro como uma oportunidade pela minha estratégia de longo prazo, correto? No curto prazo, a gente, como traders,
a gente vai olhar para shortar mais e mais altcoins, ao mesmo tempo que a gente vai realizar alguns lucros caso o preço retorne. Beleza? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões. Eu já esqueci aqui das instituições onde elas estão, né? Cara, nesse momento, terra de ninguém, tá bom? A gente conseguiu romper aquelas ordens grandes. Na verdade, assim, né? A gente testou, eles tiraram as ordens e aí depois a gente rompeu, correto? Então, assim, atualmente a situação tá tensa aqui pro Bitcoin, porque não tem muita ordem abaixo, né? Assim, tem algumas, assim, até os 25.500, 26, mas não são ordens tão grandes, tá? Em compensação, acima não tem praticamente nenhuma ordem, beleza? Então, pô, Pablo, legal. Então a gente tem algumas perspectivas aqui de baixa no curto prazo e de oportunidade no longo. Onde, na sua opinião, a gente pode começar a olhar, pô, talvez o Bitcoin esteja revertendo a tendência de baixa? Olha, tem alguns pontos aqui que eu quero destacar. O primeiro, essa região aqui dos 27.700, se a gente rompe isso aqui com o sentimento melhorando, é um ponto de atenção. E depois os 28.300, tá bom? 2 pontos assim que, se a gente romper com o sentimento melhorando, a gente pode tirar um pouco desse nosso viés baixista no curto prazo, parar de shortar tantas altcoins e olhar um pouco mais para cima. Beleza? Então, basicamente, esses são os 2 pontos, assim, onde se o sentimento melhorar, a gente discute novamente altas no curto, médio prazo. Correto? Mas não se esqueçam, caras, no longo prazo a gente continua numa tendência de alta, a gente está num padrão de continuação aqui nesse momento. Se esse padrão romper para baixo ali, romper os 26 com força, seria um mau sinal, mas não deixaria de existir na nossa tendência de alta aqui zonas de Fibonacci significativas para a gente comprar, inclusive com suportes gigantescos no semanal aqui, que a gente ficou meses, quase ano para romper e conseguimos romper, tá bom? Então, não deixem a narrativa fechar os olhos para vocês da sua estratégia. Aplique a sua estratégia. Você pode estar mais bullish, igual eu, para o longo prazo. Você pode estar mais bearish. Cara, não deixa a narrativa te contaminar. Só segue a sua estratégia, que ela vai dar certo no longo prazo. Se você está testando ela e se você confia realmente nela, ela tem a amostragem e você está aplicando ela aí de maneira responsável. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quer ver um vídeo sobre estratégia, cara? Vai lá no... Não deixe de assistir no canal, a playlist, tem vários vídeos bons, mas tem um lá sobre como criar sua estratégia. Então é isso, um forte abraço e a gente se vê aí, dependendo dessa volatilidade. Até lá.